Então, hoje nós damos continuidade, né, ao segundo dia da semana virtual do curso de Museologia da UNB. Agradeço a presença de todos e hoje nós estamos recebendo a nossa palestrante, Rose Miranda, que vem falar da pesquisa dela, né? Então, a Rose, ela possui graduação em Museologia pela Universidade, pela Unirio, não é? O mestrado em Ciência da Informação pela UFRJ e BICT, e doutorado em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Portugal. Atualmente, a Rose é servidora do Instituto Brasileiro de Museus, tendo sido responsável pelo planejamento, implantação e coordenação do Cadastro Nacional de Museus. Realizou também a pesquisa e coordenação editorial das publicações Guia de Museus Brasileiros e Museus em Números, e foi uma das mentoras do Registro de Museus e do Programa de Acervos em Rede, que visa o desenvolvimento de mecanismos comuns de catalogação e difusão do patrimônio museológico brasileiro. Bom, a dinâmica de hoje nós vamos ter a fala da professora Rose, e em seguida, ao término, abriremos então para perguntas, como a professora Monique já adiantou, que poderão ser feitas então pelo chat, que vocês têm aí à disposição. Bom, agradeço muito a vinda da professora Rose nesse momento que a gente está passando aí, né, iniciando o nosso semestre, contando aí com nossos alunos retornando desse nova forma, né, virtual, remota, enfim, de contato, e agradecemos muito a sua disposição, a sua vinda aqui para trazer a sua palavra para a gente das pesquisas que você vem desenvolvendo, mesmo nesse tempo de pandemia, de isolamento, enfim, o campo da museologia não para, né? O IBRAM e a Rose continuam aí sempre atuantes na área. Então, Rose, eu passo a palavra para você. Boa tarde, então, a todas e a todos. Primeiro, agradecer o convite do curso de Museologia, da FCI, da UNB, curso que eu tenho um imenso carinho. É uma alegria poder estar essa tarde com vocês compartilhando, na verdade, o resultado de duas pesquisas que se juntam aqui nessa palestra, né? Uma dessas pesquisas, na verdade, foi defendida esse ano no doutorado, como foi falado, na Lusófona, e é voltada à questão de uma documentação museal cidadã. Para que ela possa ser realizada, a inteligência coletiva, um conceito que a gente vai falar, do Pierre Lévy, ela é um conceito muito utilizado na tese. E, de outro lado, quando eu terminei a minha defesa na Lusófona e volto a trabalhar no IBRAM, logo em seguida se decreta mundialmente a pandemia mundial da Covid-19, e com isso os museus, assim, como microcosmos da sociedade, eles têm um impacto imediato, que é a questão do seu fechamento. E aí a gente começa a perceber uma série de estratégias que esses museus vêm adotando para que a sua relação com a sociedade, com a comunidade, ela não ficasse debilitada. E aí, então, essa é a segunda pesquisa que eu venho me dedicando, desde a pandemia até agora, que observa como os museus vêm utilizando uma das suas funções, que é da comunicação, como é que ele vem fazendo isso no ambiente digital, e, sobretudo, a pesquisa visa observar o comportamento nas redes sociais. Essa apresentação, como é uma apresentação para o curso de museologia, a gente tinha a perspectiva que teriam alunos de diferentes graus de aprofundamento na museologia, e, portanto, esse primeiro momento da apresentação, que eu vou passar os slides, são um retrospecto didático de como a gente chega, afinal, nesse momento, nos anos 2020, né, e por que as redes sociais, por que o mundo digital é algo importante no campo dos museus. Então, eu agora vou compartilhar aqui a tela.
É preciso que a Andréia e o Monique me digam se estão vendo a tela toda do PowerPoint. Ah, Sim, Sim, estamos estamos, vendo. então, estamos maravilha. vendo. Então, o tema de hoje, como já foi dito, a gente vai conversar sobre redes sociais, inteligência coletiva e tecnologias digitais de informação. E antes de falar sobre isso, é importante que a gente tenha uma noção de como chegamos até esse ponto, né, da perspectiva dos museus. Os museus têm uma história que, apesar de aí estar reta, nem sempre é linear, assim como toda história, mas essa seta e essa linearidade serve para que a gente tenha uma representação melhor do que a gente veio falar aqui hoje. Se a gente pensar no campo dos museus, para o nosso tema de hoje, é importante a gente localizar o que se quer dizer museu, quando a gente fala essa palavra, quais são as funções que essa instituição tem e que a diferenciam, e como vocês podem ver mais para o final da seta, que são a partir dos anos 70, a gente tem uma série de modificações sociais e modificações tecnológicas que impactam demasiadamente os museus, né? E como os museus se adaptam nesses tempos, novos tempos que vamos vivendo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, no início do início, né, a gente fala sobre o possível primeiro museu. Por que possível? Porque a cada descoberta arqueológica que a gente tem é uma nova informação. Então, a informação que a gente tem do primeiro museu é um museu que seria um museu escolar, fundado na cidade de Ur, pela princesa Belchante Nanar, que era sacerdotisa também. Esse museu ele funcionava em um dos complexos do palácio da cidade de Ur, que fica no Iraque. E por que se sabe que aquele determinada escavação, aquele sítio arqueológico foi denominado como museu? Porque essa sala, ela ficava ao lado da sala de aula, onde foram descobertos silabários, e essa sala tinha objetos arqueológicos, alguns deles escavados, inclusive, pelo tio e pai da Belchante Nanar, e ao lado desses objetos havia esse cilindro que vocês podem ver aí na imagem, que é um cilindro de argila, inscrito em 3 idiomas. Então, a gente pode dizer que seria a primeira etiqueta de museu, né? Informando sobre o objeto a que ele estava atrelado. Nesse momento, começa-se a perceber que as instituições museais, elas funcionam ou desenvolvem 3 funções básicas, né, que são a função da preservação da sua coleção. Dentro dessa função da preservação, há várias outras ações atreladas, como, por exemplo, a documentação, a conservação. Aliada à preservação, o museu faz uma ação de comunicação, notadamente, essa comunicação é a exposição, mas agora, com o fechamento das instituições, ela tem sido realizada principalmente pelo meio digital, e também dentro dos museus há uma área importante, que é a área de pesquisa, né? A pesquisa sobre as coleções, a pesquisa sobre a própria instituição, a pesquisa sobre os museus, enfim. Então, isso é propositalmente um triângulo, porque essas funções deveriam estar balanceadas, terem a mesma energia dentro da instituição. Isso se passa sendo desenvolvendo, e a gente vai dar um pulo enorme na história, né, para falar de um outro momento muito importante para o nosso tema de hoje, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, aonde a gente percebe uma série de mudanças sociais, mas também mudanças que impactam o fazer museal. Essas mudanças, elas têm uma relação com o que é considerado patrimônio. O patrimônio ele passa a ser visto não só sendo algo que tem uma áurea do que é raro, mas sim de algo que seja importante para determinada comunidade. E aí, especificamente, essa imagem
surge, então, não só o próprio indivíduo, a própria comunidade, como o próprio território, o planeta onde nós estamos, como questões a serem tratadas pelos museus. Os museus começam a perceber que, para além da questão da preservação, da comunicação e da pesquisa, era preciso também participar como um vetor para o desenvolvimento social, né? É a chamada museologia social. Nesse momento, essas 3 funções que a gente tinha falado antes, elas são, então, vistas a partir de um espaço maior, que é o espaço social. Então, o social, tanto ele está dentro da função da preservação, quanto da comunicação e da pesquisa, né? Por que que se preserva? Para quem se preserva? Por que se comunica? Para quem se comunica? E como se pode comunicar melhor? Eu estou atingindo os meus objetivos? E as mesmas perguntas na subsequência para a área da pesquisa. Avançando mais um pouquinho, a gente vai chegar no momento basilar para o que a gente está falando hoje, que é a entrada dos museus no mundo do digital. A gente tem, a partir da década de 90, um uso grande da internet. Os historiadores e os estudiosos da área dos museus afirmam que foi a partir de 1995 o ano de maior entrada das instituições museológicas, né? Se a gente for ver as informações que estão aqui à nossa esquerda, em 1995, em janeiro, a gente tinha 120 sites de museus. Em dezembro de 1996, havia 630 sites de museus. E 6 meses apenas depois, esse número tinha duplicado para 1.200 sites de museus. A gente tem um boom, digamos assim, de abertura de sites de museus. Por quê? Porque, segundo o Richard Hinehart fala, os museus conseguiram perceber que aquela nova tecnologia cumpria ajudava eles, melhor dizendo, a função da comunicação, a função de difusão de pesquisa, a melhor conhecer as suas coleções, né? Então, os museus foram muito atraídos pela capacidade que a internet tem de rápida difusão e para um número muito elevado de pessoas, esse tipo de trabalho que se faz com a comunicação, com a pesquisa e com a conservação. Bom, é importante, quando a gente está falando de internet, vocês já devem, muitas de vocês, terem visto esse gráfico que fala sobre a evolução da web, da 1.0, quando ela começou, justamente nesse momento que falávamos da década de 90, até os dias atuais, em que estamos entrando na chamada web 4.0, a gente, a partir da tecnologia, a gente vai desenvolvendo também relações diferentes entre as instituições e os seus usuários, né? Então, na década de 90, a gente tem uma internet onde as páginas eram muito estáticas, só a instituição produzia conteúdo, o usuário não interagia com a instituição pela página, pelo site, é a chamada comunicação de mão única. Em 2004, mais ou menos, a gente tem o uso da Web 2.0, e aí a entrada da chamada comunicação bilateral, ou seja, o usuário começa não só a consumir informação, mas ele também começa a produzir, publicar e compartilhar, principalmente através das redes sociais, que começam a ter seu uso mais difundido, Facebook, principalmente, e outras redes, algumas que nem mais existem. Hoje, nós estamos no momento entre a Web 3.0 e a Web 4.0. A Web 3.0, também chamada de Web semântica, a web que nos oferece mais rapidez e uma recuperação mais refinada das informações a partir dos algoritmos, e a Web 4.0, que, na verdade, se fala sobre o uso da inteligência artificial, aonde a gente vai ter maior capacidade de que a máquina, os computadores, realizem
tarefas que até então os humanos eram os únicos a realizar. A gente já vê isso, por exemplo, na produção de algumas matérias jornalísticas feitas por computador, né? Ele recolhe, o algoritmo ele consegue recolher informações sobre fatos que estão acontecendo e ele, um software, produz o texto, né? E aí, como é que isso se impacta no mundo dos museus? Eu aqui tenho uma página para mostrar para vocês, do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Isso daqui foi retirado no ano de 2000, essa imagem, e vocês podem ver aqui que a gente já tem uma passagem da Web 1.0 para a Web 2.0, né? A gente tem alguns links que são famosos nas páginas dos museus, muito utilizados, que falam sobre as exposições, sobre o próprio acervo, mas também vocês podem perceber que esse site já oferecia fórum e chat, que era uma forma, então, à época, avançada, para que os usuários pudessem entrar em contato com a instituição. Daí, a gente chega hoje há uma estética completamente diferente, que é essa página do MASP, retirada hoje mesmo do site do MASP, mas também não só a estética muda, como a própria questão do que o conteúdo que é oferecido, ele é modificado. O acervo, a exposição, ele ainda continua como um item importante nesses sites de museus, mas a última opção desse site já me remete a serviços outros digitais que estão para além do site, que são serviços via aplicativos ou apps, como está escrito aí, ou mesmo serviços de streaming, que há vários museus, vocês sabem disso, que tem listas de música, tem podcasts, enfim, vários serviços que os museus vêm desenvolvendo e, com isso, expandindo a sua capacidade de comunicação. E aí eu chego no dia de hoje, né, para a gente falar um pouquinho de como é que a internet está tanto no mundo sendo usada quanto no Brasil, com base no We Are Social. Esses números de janeiro de 2020 nos demonstram que há um número muito alto de usuários de internet no mundo. A maioria dessas pessoas estão em áreas urbanas, e a maioria dessas pessoas tem acesso à internet graças ao telefone móvel, né? Se vocês forem ver, são 5,19 bilhões de usuários via telefone celular, de um total de 7,75 bilhões. No Brasil, a internet, em janeiro de 2020, ela representava, ela tinha alcançado 150 milhões de usuários, o que significa 71% de penetração na população. Desse total, a gente tem um número de usuários ativos nas redes sociais de 140 milhões de usuários, ou seja, 66% da população brasileira, com e sem internet. E essa pesquisa, esse site, fez um levantamento entre abril de 2019 e janeiro de 2020, e eles observaram que a abertura de contas nas redes sociais, ela tem aumentado no Brasil. Então, num período de menos de um ano, foram abertas 8,2% de novas contas, o que representa 11 milhões de novos usuários nas redes sociais. O nosso uso, em média, da internet, ele é um alto uso de 9 horas e 17 minutos, e eles começaram a comparar o número de horas e minutos que as pessoas ficavam nas redes sociais, junto à televisão, a outra mídia, ou ao consumo de música em plataformas de streaming. Então, vocês podem ver que o número de horas e minutos nas redes sociais é bem parecido com o número de horas que se consome programas televisivos e menor do que o número de horas em plataformas de streaming. Esse é um retrato das redes sociais no mundo, um retrato que está se modificando, principalmente após as questões de vazamentos de informações no Facebook. Mas ainda o Facebook continua sendo a plataforma com maior número de usuários, aí a gente tem um número em bilhões de usuários, né?
E esse retrato que está aqui em forma de gráfico, ele se modifica muito rapidamente. Esse era um retrato de janeiro, mas a gente já tem notícia que a plataforma TikTok, que estava abaixo do Instagram aqui, é uma plataforma que tem subido enormemente em número de usuários, né? Quando a gente olha para esse gráfico, também é importante chamar a atenção que essas redes sociais, elas têm diferenças muito sensíveis entre si. Diferenças que são relativas a conteúdos que são postados, algumas dessas redes sociais são mais voltadas, por exemplo, à imagem e a vídeo, e outras redes sociais, como o Twitter, que tem mais uma questão de texto. Também nessas redes sociais a gente deve ressaltar que há uma diferença de relação entre os usuários. Então, enquanto no Facebook, uma nova pessoa que eu devo aceitar na minha rede, ela é chamada de amiga, no Twitter, esta mesma pessoa eu chamo de seguidor, né, e que isso tem, simbolicamente, uma diferença muito grande. Então, enfim, essas redes são marcadas por linguagens e relações muito diferentes. No Brasil, especificamente, o Facebook também é o primeiro em consumo em redes sociais, mas a gente tem já uma diferença grande. O YouTube, que era o segundo no gráfico anterior, aqui passa para o quinto lugar, né? A gente tem um crescimento ano a ano, que eu não trouxe aqui para vocês, mas do Twitter e do uso do Instagram também no Brasil. E aqui eu queria mostrar para vocês como tem sido forte o uso das redes sociais pelos museus. Em março desse ano, um jornal especializado chamado The Art Newspaper fez um levantamento do que ele chamou dos 10, os top 10, né, os 10 mais museus em termos de redes sociais. Ele, infelizmente, juntou o número de usuários do Twitter, do Facebook e do Instagram, mas, enfim, quando a gente compara o número de usuários das redes sociais com as visitas presenciais, a gente tem, na maioria das vezes, mais visitantes, desculpa, na maioria das vezes, mais usuários das redes sociais do que visitantes presenciais. Isso só não se dá no Museu do Louvre, no Museu Britânico, na National Gallery em Londres e no Victoria and Albert Museum. Algumas coisas importantes quando a gente olha para esse gráfico também, que é importante ressaltar. Primeiro, que a maioria desses museus, 8 dos 10, estão em território norte-europeu, e que 2 museus são situados na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América, né? Esses museus todos, segundo o The Art Newspaper, são museus que possuem equipe de produção de conteúdo e também equipe que sabe transformar esse conteúdo para a linguagem de cada plataforma da rede social, né, respeitando as diferenças que eu já falei anteriormente. E isso, graças a isso, segundo o levantamento da Newspaper, é um fator de sucesso, digamos assim, em números de usuários ou seguidores. Eu queria seguir mais um pouquinho, ainda no mundo da internet, mas para falar do que anteriormente, no início da palestra, eu falava sobre esse conceito de inteligência coletiva, cunhado pelo Pierre Levy, em 1998. Vejam, 8 anos após esse uso mais massivo da internet. O que o Pierre Levy chama de inteligência coletiva é aquilo que está distribuído por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências. Traduzindo, né, o que o Pierre Levy quis dizer com isso? Ele percebeu que a internet tinha uma capacidade imensa de congregar inteligências, né? E que essas inteligências, assim como no mundo animal, como no reino vegetal,
elas funcionam quando estão juntas para que a gente possa resolver problemas, ou seja, não é algo que precisa ser criado, é algo que já existe na natureza e que a internet, o mundo digital ou a web potencializa a capacidade, então, de uso do que a gente chama de inteligência coletiva. Quando a gente põe lado a lado Pierre Levy com Paulo Freire, que é um pensador importante, a gente vê a proximidade de ideias, que é, sobretudo, não só o uso, porque não é um uso corporativo financeiro da inteligência, mas é um uso coletivo para o avanço coletivo também, né? Para que as pessoas possam também ter mecanismos de respeito e de avanço em determinadas pautas, como no nosso caso, a pauta patrimonial e a causa também das identidades, de reforços de identidade. Bom, e como é que isso se dá? Como é que se usa, então, esse conceito, se aplica esse conceito dentro dos museus? Primeiro, é preciso dizer que o museu, quando ele introjeta este conceito, ele passa a se perceber não só como o único detentor do conhecimento, ele reconhece que fora da instituição há muito conhecimento que precisa ser catalogado e que precisa ser compartilhado, né? Um desses casos que eu trago para vocês é um caso de uma área que é muito cara a mim, que é a documentação, e que foi feito no Museu, no Rijksmuseum, que fica na Holanda, em Amsterdã, né? O que o museu fez foi desenvolver, junto com a universidade, uma plataforma, que é essa que eu estou mostrando para vocês, chamada Accurator. Nessa plataforma estão objetos da instituição que foram previamente catalogados pela equipe do museu. O museu, ele percebe, por exemplo, que na questão de iconografia, e aqui é a imagem que eu mostro para vocês, eles não são capazes de reconhecer este pássaro, que pode estar num prato, numa pintura, num tapete, né? E o que eles fizeram, então, com essa plataforma? Qual é o objetivo desta plataforma? É ativar aquilo que o museu chama de nicho sourcing. O que é isso? Eles passam, nesse caso aqui, que são dos pássaros, a acionar comunidades científicas ou não científicas que estudam pássaros. E aí essas pessoas, através da plataforma, conseguem dizer para eles questões científicas e de hábitos desses pássaros, e essa informação, então, passa a ser constante da ficha de catalogação do museu. Eu falei aqui pássaros, mas poderiam ser flores, enfim, toda representação iconográfica que existe no acervo do museu. Avançando um pouquinho mais, e aí já chegando para o nosso mundo da pandemia, de março para cá, eu vou então conversar com vocês sobre alguns impactos que a Covid-19 teve no mundo dos museus. Em maio de 2020, a Unesco, com o apoio do ICO, lançou esse relatório que traz algumas informações muito importantes. Segundo esse relatório, havia, na época, 95 mil museus no mundo, até maio de 2020, e 90% desses museus foram fechados por conta da pandemia, né? 10% desse total de museus, eles podem não reabrir, porque são instituições privadas e que, enfim, não têm condição, sem o advento do ingresso, de se manter em termos de institucionais, né? E outro dado muito importante, que se relaciona com o tema de hoje, da nossa fala, é sobre os abismos digitais, que apesar dos números serem tão favoráveis em relação à possibilidade de acesso, né, mas no mundo dos museus, ou em qualquer mundo corporativo, quando a gente começa a falar sobre informação ou conteúdo digital, a gente tem uma série de preparações, atividades que são atreladas à disponibilização desse conteúdo digital.
Então, segundo o relatório da Unesco, para vocês terem uma ideia, somente 5% dos museus localizados na África e no que eles chamam de pequenos estados insulares em desenvolvimento, que são as pequenas ilhas, né, Cuba, Bahamas, Barbados, etc., têm conteúdos em formato digital, um número muito reduzido. Aqui no Brasil, com o advento da pandemia, no IBRAM, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre as redes sociais dos museus brasileiros. Essa pesquisa foi desenvolvida durante todo o mês de maio, justamente porque em maio ocorrem 3 eventos importantes para a área dos museus e da museologia. O primeiro deles é o Museum Week, um evento que começou no Twitter, mas que hoje ganhou as outras plataformas sociais. No dia 18 de maio, existe, então, a comemoração mundial do Dia dos Museus, e nesse primeiro dia, 18 de maio, a semana inteira aqui no Brasil é comemorada a Semana Nacional de Museus. Então, a gente começou não só a levantar o número de museus que tinham redes sociais, levantar os seus seguidores e como era o comportamento e que tipo de conteúdo esses museus postaram, não só em relação a esses eventos que eu falei para vocês, mas também em relação à própria pandemia, que é sobre isso, então, que eu vou compartilhar com vocês, né? Primeiramente, dizer que em maio a gente conseguiu mapear 3.929 museus. Desse total, 1.512 museus tinham Facebook, conta no Facebook, o número melhor em contas de Instagram, Twitter e YouTube. YouTube tem uma particularidade que todos nós sabemos, que é a produção de vídeos, e que nem sempre a produção de vídeo é fácil, né? Requer determinados equipamentos, não só para filmar, mas para editar, né? E que demanda, então, um investimento maior do que nas outras plataformas sociais. Quando a gente olha o número de seguidores, é um número importante para a gente pensar nas nossas estratégias nos museus, né? A gente tem, num total de seguidores de redes sociais, as 4 plataformas que foram estudadas, 23 milhões de pessoas. São muitas pessoas que acompanham os diversos museus no Brasil, né? E aí também com a diferença em relação, acompanhando até a tendência mundial em relação ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter e YouTube. E a partir daqui, que eu já estou caminhando para o fim, eu queria mostrar para vocês, então, como os museus, estratégias que os museus vêm adotando nas redes sociais, mas fora das redes sociais, utilizando as redes sociais como propaganda de determinadas ações, né? Essa foi uma ação específica do Museum Week. O Museum Week, ele funciona durante 7 dias antes do Dia Internacional de Museus, e a cada dia ele adota um tema para a hashtag. O primeiro tema, o primeiro dia dessa semana, em 2020, foi Heróis, e essa foi uma projeção feita nas cidades de Belém do Pará e Belo Horizonte, chamando a atenção para os heróis que hoje, na verdade, são todas as pessoas que trabalham na área da saúde, né? Outra ação, e isso aqui é muito recente, foi de ontem, né, que saiu no jornal, feita pelo MAN de São Paulo, que está comemorando 72 anos, e ele resolveu espalhar reproduções das suas obras nos pontos de ônibus de São Paulo, né? Uma forma de se manter a comunicação do museu e a relação do museu ainda. E aqui, durante a pesquisa que eu estava fazendo, esse foi um post que me impactou muito, e trago e compartilho com vocês, né? Uma pessoa escreveu no Facebook do Ecomuseu de Maranguape: os museus entraram mudos e saíram calados da pandemia, museólogos do mundo, univos. E eu parei e pensei, o que os museus estão fazendo nesse momento em que nós estamos vivendo uma ordem social completamente diferente, e que
a sociedade também demanda ações que são ações mais efetivas, né, de auxílio. E aí, a gente viu não só museus mudando a sua própria logomarca, chamando a atenção dos cuidados que a gente deve ter, como esse museu aqui na sua conta do Instagram, que colocou uma máscara na imagem principal do museu, mas também a gente viu ações relacionadas a datas efemérides, como aqui dia 12 de maio, que foi o dia da enfermeira e do enfermeiro, a declarações da importância desses profissionais nos nossos dias, hoje em dia. Aproveitando, aqui eu trago uma ação que o Museu do Futebol e outros museus que participaram da Museum Week fizeram no primeiro dia, como eu já falei para vocês, que é o dia dedicado aos heróis, e os heróis aqui passaram a ser as pessoas que estão trabalhando no museu, que o museu está fechado, mas o trabalho de preservação, de segurança, enfim, vários outros atividades que não são visíveis, mas que precisam ser realizadas, elas estão sendo ainda realizadas. E aí a gente vai vendo outras ações que os museus foram desenvolvendo. Nesse caso aqui, a rede de do Museu da Energia, que são compostas por museus que ficam em São Paulo, ela se associou à vizinhança contra o coronavírus e doava alimentos e produtos de higiene para a sua vizinhança, para que facilitasse as pessoas a fazerem, manterem os cuidados que são precisos manter, né, e assim o museu pudesse se inserir, então, numa ajuda específica. Ainda sobre o museu e o território onde ele está, a gente vê duas outras instituições, uma em Itaguaí e a outra em Sepetiba, mostrando, então, números específicos das suas regiões e alertando para os cuidados que são necessários, ainda são necessários para que esses números não aumentem, né. Os museus também tiveram uma ação, muitos museus, de associação a outras organizações que pediam doações, então as redes sociais dos museus foram plataformas para a divulgação dessas redes, né, e aí as pessoas podiam levar tanto para o museu como para um posto específico doações de material ou, no caso do primeiro museu à esquerda, iriam para um hospital, né, ou no caso do museu que fica à direita, para determinadas comunidades, em relação a cestas básicas. Alguns museus com ações mais específicas em termos de um grupo a quem estava auxiliando. No caso do Museu da Abolição, existiu uma série de posts em relação a territórios onde há populações vulneráveis em Recife, e que, junto com uma organização, solicitava doação para essas pessoas, né? E no caso do Museu da Imigração, que o próprio tema já revela, falando então da situação dos migrantes e refugiados no país, nesse momento de pandemia e dos cuidados que deveriam ser adotados. Outros museus se envolveram diretamente com a doação, foi o caso do MAN de São Paulo, o MASP e a Pinacoteca. Eles juntaram a quantidade que havia de luvas no museu. A luva é um material que a gente utiliza para conservação e manuseio dos objetos, e eles juntaram luvas e doaram 6.500 luvas para um hospital que ficava em Tatuapé. Um outro museu, a gente vê que doou cestas básicas para famílias em situação de risco em Mato Grosso do Sul, né? Aqui a gente segue com doações diretas, aqui esse museu lembrou dos animais que estão na rua e que precisam de ração, e no caso da Fundação Iberê Camargo, eles receberam 150 fotografias e começaram a vender essas fotografias a R$ 150,
e com essa verba que foi arrecadada, então eles destinaram a um coletivo de professores, né, esse coletivo de professores presta assistência a determinado bairro situado em Porto Alegre. Houve museus que estavam preocupados com a sua própria comunidade, né, em como ela estava, em ter a memória do impacto da pandemia no seu território, e também museus que são ligados a determinado tema específico, aqui no caso dos povos originários, ressaltando a fragilidade desses povos nesse momento de pandemia, né? Aqui no primeiro, o Museu Rondon de Etnologia e Arqueologia veicula uma matéria falando sobre a falta de apoio do Estado à questão indígena, e o post à direita, então, solicitando doações a museus que ficam em Cacoal, em Rondônia. Eu queria terminar com esse post, a minha fala de hoje, com o mesmo Ecomuseu de Maranguape, que fez a provocação inicial, com uma fala deles colocada no dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus. Eles falam: museu é, antes de tudo, uma opção política de luta social e emancipatória das suas comunidades e territórios. É isso, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de compartilhar esses dados com vocês. Obrigada. Nós temos muito a agradecer a Rose. Antes a gente estava conversando, nos últimos meses também eu tive usando o cadastro, usando a base do cadastro para fazer pesquisa, e verifiquei que ele vinha sendo atualizado constantemente, né? O acesso num dia, no outro já tinham mais um museu cadastrado, mais uma informação que não havia. É um cadastro também muito dinâmico, né? As informações estão sempre bem atualizadas. Parabenizo a Rose por esse trabalho de décadas, né? Quase, que ela vem aí fazendo. Parabéns. E eu acho que é isso. Então, encerrarmos a tarde de hoje, agradecer mais uma vez a presença generosa da Rose, trazendo toda a pesquisa dela e essa possibilidade de debates, abrir para os alunos novas ideias, quem já está aí pensando no seu tema do trabalho de conclusão de curso, pensando nos seus temas de pesquisa para futuros projetos de iniciação científica, enfim, os alunos que estão nos assistindo, sabendo que lá no IBRAM, né, através do contato aí da nossa querida Rose, é possível se desenvolver diversas pesquisas, e eles estão sempre disponíveis para nos receber com muito carinho, muita atenção. Então é isso, muito obrigada, Rose, professora Monique, a Juliana, que está atrás, agradecemos a todos, e ao público que está nos assistindo, né, ainda que de forma virtual, mas temos aí diversas pessoas nos assistindo na plataforma. Muito obrigada.